para todo mundo que está assistindo o apito final do Brasil inteiro, era bom você explicar para nós em relação ao estádio do Corinthians, porque para mim primeiro foi uma jogada política e que isso no mundo de hoje faz parte, né? Como todos os políticos são, né? Uns vocês acreditam, outros não, né? Durante 9 anos a Arena do Corinthians só se pagou juros, né? Se gastou uma fortuna de juros e juros e juros, né? A dívida foi passada do Duílio para média de 5 milhões por mês, né? E aí o Duílio, quando assumiu a presidência, ele fez com que ele pagou 75 milhões, mas depois fez com que as próximas só em 2025. Aí vem o Andrés mais o Duílio, vão até Brasília, conversa com o Lula, conversa com o presidente da Caixa, e aí vem os precatórios, né? E que muita gente acha que só o Corinthians tem, e que não é verdade, né? Você tem o tempo suficiente para falar. Eu vou tentar explicar de uma forma simples, mas... Tem 8 minutos. Não, tem uma forma simples. A gente tem a Juliana Rosa maravilhosa aqui na Band e nos próximos dias que esse assunto vai ficar aparecendo para todo mundo, ela vai poder explicar direitinho. Para começar, o que é um precatório? Precatório é um título, é um cheque que o governo emite quando o governo deve para a Justiça. São decisões da Justiça que já chegaram na última instância e o governo emite esse cheque, esse é um título, é um precatório, para o mercado. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para pagar. É igual quando você vai receber um imposto de renda e você resolve antecipar, você recebe menos. Então, o governo emite títulos porque ele não tem dinheiro para pagar. A dívida pública no Brasil ela é muito grande. Desde 2020, durante a pandemia, e era o governo Bolsonaro, houve uma mudança na lei dos precatórios no Brasil. Não foi do Lula, viu, gente? Só para explicar foi do Bolsonaro, que agora tá? pode usar... Deixar bem claro. Houve uma mudança para mudar o teto de gastos na época, depois o arcabouço fiscal, para poder abrir dinheiro de financiamento da Bolsa que foi emitida na época da pandemia para algumas pessoas. Para esse dinheiro não estourar o teto de gastos e não ter um impeachment, como teve em outras vezes, por conta de você não respeitar o orçamento público, emitiu-se precatórios para não dizer que isso era um gasto. Qual o problema desse precatório no mercado? Ele não vale o que está escrito. Está escrito R$100, você vai lá e compra por 50. Não é o Corinthians. Ele fica lá porque alguém precisa pagar essa dívida para a pessoa que perdeu. Existe uma lista de hierarquia, quem recebe primeiro. Gente que tem mais de 60 anos, pessoas doentes, porque o governo é que deve para essas pessoas, e não as pessoas que devem para o governo. Houve uma mudança na lei no ano passado para o Brasil não emitir mais dinheiro, não ter mais, a inflação não piorar. O governo estendeu a volta dele pagar os próprios precatórios para 2027. Imediatamente você aumenta essa dívida de precatório do governo e o papel vale menos. Então todo mundo que está no mercado... Menos ainda. Sabe que o precatório que está lá, R$100, se você oferecer 100 para o governo quer esse dinheiro. Ele prefere receber 100 do que mais dinheiro no futuro. Então, com essa nova legislação, que foi no ano passado aprovada pelo governo Bolsonaro... todos os grandes devedores do Brasil passaram a usar essa manobra tributária para quitar dívidas com a União. A empresa que o Corinthians... Devia 1 milhão, vou pagar 100 mil. E se o banco aceitar... Se o banco aceitar... O banco aceitou. Isso vale para todo mundo. O que aconteceu? O Corinthians contratou no começo da gestão do Ilho, e eu concordo com você, é bom a gente pontuar aqui, sem editar, que todas essas decisões, sim, sempre tem a ver com a eleição. Nossa. Sempre tem a ver. O Corinthians fez uma proposta. Olha, eu devo para você por volta de 500 e poucos milhões. Não, são 611. Mas sem juros, né? Tá, se fosse à vista. Corta os juros, né? Porque os juros já entram, você vai pagar à vista, você diminui a dívida. Por volta de 500 e poucos milhões. Eu tenho 300 milhões da Neoquímica, que paga os naming rights, 30 por ano. Eu passo direto para você esse dinheiro, então eu já antecipo 300 da dívida, e desses 200 e pouco que eu vou continuar devendo, eu ofereço pagar 50. Não é esse número. Tá, eu sei. Não é esse número. Eu ofereço pagar 50. Essa oferta que o Corinthians fez para a Caixa, para antecipar um recebimento que ela teria no futuro de algum jeito... Que o Odebrecht nem está mais no assunto. Não, o caso do Odebrecht já acabou. É só a Caixa. Já acabou, só a Caixa. Essa foi a proposta que o Corinthians fez ao presidente da Caixa. Não é uma coisa simples, não vai ser resolvida antes da eleição no próximo sábado, porque depende de um compliance dentro do banco, para ver se o banco aceita essa proposta, se os acionistas, porque é um banco estatal, mas que tem acionistas também, aceitam essa proposta do Corinthians. Pelo mercado, eu conversei com algumas pessoas hoje, e eu, de novo, recomendo que a Juliana participe, porque ela é excelente para explicar sobre isso.
É muito provável que aceite, porque hoje um título de dívida de precatório no Brasil, tem muito leilão de precatório no Brasil, porque o governo precisa de dinheiro e não pode emitir dinheiro, como a gente estava falando com o Scherer agora, com o Fernando Scherer agora há pouco, porque aumenta o dinheiro no mercado, aumenta a inflação, é pior para o governo. Então, o governo costuma aceitar. Quando você está devendo um dinheiro no banco, você oferece menos, às vezes o banco melhor isso do aceita. que nada. Melhor isso do que nada. Claro que tem uma questão da proximidade dos dirigentes do Corinthians com o governo do PT agora, sim, mas esta lei, vou repetir, é uma PEC, que é uma emenda constitucional que foi encaminhada em 2020, durante a pandemia, e houve uma mudança dela no ano passado, um pouco antes da eleição, inclusive para melhorar economicamente o Brasil, e isso era uma coisa da campanha do Bolsonaro para o mercado. O mercado foi agraciado com esta informação em setembro do ano passado, antes da eleição do ano passado, porque é para os grandes devedores. Você compra um papel por muito... Porque pobre não vai ter tanto isso para pagar, né? Não, se você é pobre e deve 10 mil, você vai continuar devendo 10 mil até o juro chegar na sua casa. Então, eu estou só desenhando que, claro que tudo isso tem a ver. E também essa proposta não foi pensada essa semana. Tem a ver com a eleição, sim. A divulgação disso, a visita, a foto com o Lula, tudo isso, de algum jeito, acarinha o mercado, os sócios do Corinthians, que têm uma relação forte com o presidente Lula, que inclusive é conselheiro do Corinthians, né? Conselheiro de honra do Corinthians. Então, claro que tem a ver com a eleição. Perguntar para quem que ele vai votar. Mas só pra gente não ficar... Ele não vota, nunca votou, sei. né? Eu também nunca votei. Também posso e nunca votei. É só para deixar claro que a gente vou vive deixar uma bem claro também que é dia polarização. 25. A eleição. Desculpa, Maria. É dia 25, sábado a eleição, das 9 às 5 da tarde. Isso. Tanto é que o jogo foi antecipado para sexta. Você tem mais um minuto e meio. Só para deixar claro, porque a gente vai vendo no Brasil há alguns anos uma polarização de que de um lado é uma coisa e do outro lado é outra. Neste caso, o Corinthians está se valendo de uma lei de um governo, que hoje é oposição, e que hoje está valendo no governo, e que, de fato, o Corinthians tem uma relação muito boa. Acho que vai dar certo isso aí. Para não ficar parecendo, de novo, o Corinthians ganhou o Estado. O Corinthians, esse ano, pagou 100 milhões do Estado. Isso é só serviço da dívida, serviço dos juros, não é nada da dívida. Não, então, não dívida nenhuma. O Corinthians não consegue é como pagar se tivesse o cartão de crédito, você pagasse o mínimo. Só o mínimo. Só o mínimo. Então, e vai aumentando os juros. E vai aumentando os juros. Só para explicar, porque senão ficar pensando, o governo vai emitir precatório. Não existe, foi o governo, não é o governo foi que feito emite pelo Bolsonaro. O precatório é um título que é emitido pela justiça, de uma dívida do governo, só para não ficar aquela coisa, tá dando dinheiro pro Corinthians. Tá bom, vamos lá, tem um minuto e meio. E o seu camarote lá no São Paulo, o pessoal quiser assistir o jogo? Resenha Morumbi. Resenha Morumbi, tem Instagram? Arroba Resenha Morumbi. Resenha Morumbi, ano que vem de novo, com todos os jogos, Libertadores. Quantas pessoas cabem? 66 pessoas. 66? 66 pessoas, open bar, open food. Mas se for chulapa e o Adriano, só cabe os dois. E o open bar não chega no intervalo do jogo. Então sobra suco de laranja. Que bom. Pela lei de São Paulo, não pode álcool durante a partida. Que bom. E tá muito bem o camarote, né? Graças a Deus. Que legal. Fazendo um trabalho lá com o pessoal maravilhoso. Que bom. Que por sinal por shows também, né? Por shows Resenhas. Também. Resenha Morumbi. É o seguinte, vai pro break com o Luxemburgo rapidinho. Não, eu queria falar com a Marília. Não tá. Rápido. Eu queria falar com a Marília. 30 segundos. Porque ela explicou as coisas melhor que o Haddad. Nem a Janja conseguiu me explicar o que a gente tá fazendo pelo Corinthians e pelo estádio do Corinthians. Porque é algo que todos podem fazer. Obrigado, Maria. Você é a minha nova ministra da Economia. Não, eu vou ser vice do Neto. Quem que você acha que cai, hein? Pra mim, o América e Curitiba já caiu, Leandro. Aí o Cruzeiro, pum. Bahia, não sei. E Goiás. O que você pensa, Leandro? Eu acho que está muito em aberto, então a parte de cima para ser campeão, com a parte de baixo. Nessa vitória do Cruzeiro foi surpreendente. Obriga o Vasco a ganhar do Cruzeiro agora. Obriga o Vasco, né, ter que ganhar do Cruzeiro, que é a próxima rodada agora, né? E obriga o Bahia a ganhar do Corinthians. Um jogo atrasado. Obriga o Bahia também a ganhar. Cara, eu falei pra você, até ali perto, o nosso amigo lá falou que o Inter tava tranquilo. Não tô vendo essa tranquilidade pro Inter toda, não. Viu? Eu acho que até o Corinthians. Eu acho que ele confundiu o Grêmio com o Inter. Então, o Inter ali vai pegar o Bragantino, o Inter agora. O Palmeiras. Um resultado negativo pro Inter e ele tá no bolo ali. Pra você, Marília. Eu acho que vai ficar entre esses quatro mesmo. O Cruzeiro tem um jogo a menos, o Vasco também. É entre eles, é verdade. E neste caso, talvez o empate funcione se o Corinthians vencer o Bahia. Mas acho que a tabela do Bahia ela é cruel. O Santos joga vai pegar o quê? o São Paulo, o Sabe, Corinthians Marília? ainda.
Santos joga com quem, sabe? Não, vamos... Na próxima rodada, não sei, né? Pô, se o Santos perder o jogo, tem risco. Não tem não, Navarro? Tem. Mas se o Bahia não vencer o Corinthians e o Cruzeiro e Vasco empatarem... empate pros dois é ruim, Vasco e Cruzeiro. Achata a zona de O baixamento. Santos, na próxima rodada, tem o Botafogo. Aí, ó. Você queria saber de quem? Não, também o Botafogo, gente. É, o Vasco Furacão. Ô, Neto, nessa segunda página aí, pela matemática, pelos os números, vai até o Corinthians, né? Mas eu acho que fica ali entre Goiás, Bahia, Cruzeiro e Vasco. Do Vasco para baixo. Eu acho que o Z4 fica do jeito que tá. Termina do jeito que tá. Vou terminar o programa. Obrigado, Marília Ruiz, sempre maravilhosa. Lívia Nepomuceno, Leandro, te amo. Né, seu filho, tua esposa, Navarro. Aniversário da minha irmã. Manda um beijo pra tua irmã. Beijo, Mariana, te amo. Falta um minutinho, mas tá valendo. Mariana, né? um beijão pra ela. Eu, gente, como eu tenho dificuldade de dirigir, não sou muito bom, então eu vou pegar o helicóptero do Neymar e também vou querer ir pra minha casa. Vamos comigo, Porque Neto? se o Diniz vai de helicóptero, eu também vou, tchau. Vamos que eu te levo. É fácil de identificar o dono do helicóptero, né?